Oi pessoal, hoje eu vou falar sobre o ciclo cardíaco, né? Resumindo um pouco a aula da Elaine. E vou começar aqui o ciclo cardíaco pelo ventrículo esquerdo. Então, como que funciona? O átrio esquerdo, ele vai receber o sangue pelas veias pulmonares, né? O sangue oxigenado vai encher o átrio esquerdo e, por diferença de pressão, ele vai descer para as válvulas aqui mitral, vai abrir e vai descer para o ventrículo esquerdo. Quando aqui já estiver cheio, completamente cheio, a válvula mitral se fecha e o músculo contrai e é enviado o sangue para a artéria aorta e vai para toda a circulação sistêmica. Chegando aqui pelas veias cava inferior e veia cava superior, no átrio direito, o sangue venoso chega todo aqui no átrio e também, por diferença de pressão, ele desce para o ventrículo direito. Depois de enchido, ele fecha as válvulas também por diferença de pressão e contrai e envia o sangue venoso para a artéria pulmonar e para chegar nos pulmões e fazer as trocas gasosas, né? A hematose. Então é assim que funciona o ciclo cardíaco. Só que esse ciclo tem alguns nomes importantes que a gente precisa saber. Então vamos lá, contração isovolumétrica. Então é quando a válvula mitral se fecha. Então aqui, quando essa válvula mitral se fecha, a contração começa a acontecer, ela chama isovolumétrica, porque o sangue está todo aqui, não vai ter alteração de líquido nesse ventrículo. Então, por isso que chama iso, de igualdade, né? Depois, acontece o relaxamento. O ventrículo ejetou o sangue, mas continua contraindo para enviar mais 30% desse sangue. Então, o ventrículo esquerdo, ele contrai, envia o sangue para a artéria aorta, porém, ele começa a relaxar, mas ainda assim, ele está contraindo. Novamente, ele envia mais 30% desse sangue para as artérias, para a artéria aorta. O relaxamento isovolumétrico, o ventrículo relaxa e sem alterar o volume. Então, é quando o ventrículo aqui, ele relaxou e a válvula aqui, da artéria, ela se fecha. Então, ele vai relaxar e não vai ter alteração no volume de sangue aqui dentro. O enchimento rápido é quando o sangue chega no átrio, no caso aqui, o sangue chega no átrio direito e, por diferença de pressão, ele começa a encher rapidamente o ventrículo direito. Então, ele desce com toda a força, com rapidez, todo o líquido que está aqui. Então, aí chama enchimento rápido. O enchimento lento é quando a válvula, no caso aqui da tricúspide, ela está aberta e lentamente o ventrículo direito vai se terminando de encher. Então, ele encheu rapidamente, porém a válvula continua aberta, ele continua a receber líquido, o sangue aqui no ventrículo. Também esse enchimento lento pode ser chamado também de diástase, tá? E aí, fecha por diferença de pressão, a válvula tricúspide se fecha e é enviado o sangue para a artéria pulmonar. Então, basicamente, o ciclo cardíaco funciona dessa forma. A Elaine pediu para a gente fazer uma pesquisa sobre as consequências da insuficiência cardíaca, né? Ela não falou em sala exatamente como que foi, mas pediu para a gente estudar um pouco mais sobre isso. Então aqui, primeiro só para a gente lembrar o que é débito cardíaco. É o volume ejetado pelo sangue no período de 1 minuto. Então o sangue, ele ejeta um volume a cada minuto. Então, como ele bate em torno, em média, 70 vezes por minuto, e ele envia, a cada batida do coração, ele envia 70 mililitros de sangue,
Então, esse débito cardíaco vai ser em torno de 4.900 mililitros por minuto. Em torno de 5 litros por minuto, o sangue vai enviar para toda a nossa circulação. Só para entender um pouco mesmo o que é débito cardíaco. Tipos de insuficiência. Então, nós temos a insuficiência ventricular esquerda, que é, no caso aqui, ela é mais conhecida. Na realidade, ela é o que mais acomete a esquerda, né? A direita quase nós não temos problema, mas a esquerda é que mais acontece. Então, ela acontece uma congestão pulmonar, uma falta de ar e uma asma cardíaca. Então, o que acontece? Que nesse caso aqui, o coração ele dilatou do lado esquerdo. Os músculos aqui, eles começam a ficarem mais finos e não ter força para poder ejetar o sangue. E com esse acúmulo de sangue aqui no coração, as veias aqui que vem lá do pulmão, as veias pulmonares, elas começam a ter um refluxo. O sangue começa a sair daqui de dentro e voltar para as veias, lá para o pulmão. Então há uma congestão pulmonar, por isso que dá uma falta de ar, dá asma, né? Então é um problema que vai atingir diretamente os pulmões aí, a princípio, né? A gente tem que lembrar que o sistema, ele é fechado. Então, qualquer problema em um lugar vai também atingir outros lugares. Então, aqui, primeiro problema é nos pulmões, né? São os pulmões. Uma das causas, né, da insuficiência ventricular esquerda é a pressão arterial elevada. Então, quando a gente está com pressão muito alta, o coração, o nosso organismo começa a ter respostas para poder manter essa pressão regular, e com essas respostas atinge o coração. Por isso que às vezes, se o problema persiste por muito tempo, o coração ele vai ser danificado também por mais tempo, né? E aqui na insuficiência ventricular direita, acontece edemas nos membros inferiores. Por que acontece esses edemas? Então, aqui no lado direito, se houver um problema, a insuficiência cardíaca significa que o coração não está conseguindo enviar o sangue corretamente para o organismo, né? Então, ele não vai conseguir enviar o sangue que está aqui para as artérias pulmonares. Ele vai haver um refluxo, principalmente por diferença aí por causa da pressão aqui, ele vai descer na veia cava inferior e o sangue vai descer para a parte inferior do corpo. Então as pernas ficam inchadas, a parte toda inferior do corpo fica inchada devido ao acúmulo de líquido. Também acontece a hepatomegalia, que é um problema no fígado, né? Porque o coração não consegue mandar o sangue corretamente e aí vão surgir outros problemas. Isso aqui é um dos problemas, né? Na realidade, podem acontecer vários problemas. Causa dessa insuficiência ventricular direita, uma obesidade mórbida, o trombo pulmonar, né? Então, quando aqui nos pulmões tem o trombo, né, um entupimento de veia, o sangue vai retornar, não vai conseguir passar e vai ter um problema aqui no ventrículo direito. Mas o maior problema do ventrículo direito é o problema do ventrículo esquerdo, porque o coração ele não funciona corretamente, então vai mandar também o líquido menor aqui para o coração, ou maior, né, dependendo do problema, e aí vai gerar um problema no ventrículo direito. Então, um dos problemas maiores é esse controle aí. Então, a principal função do sistema cardiovascular. Agora nós vamos falar sobre o sistema cardiovascular. Vamos deixar o coração, né? O coração está no sistema cardiovascular, mas a gente estava falando dos problemas de insuficiência cardíaca. Agora, cardiovascular é amplo, a gente tem que saber diferenciar isso aí. O cardiovascular é todo o sistema, o cardíaco é só o coração, né? A principal função é o transporte. Então, vai transportar hormônio,
oxigênio, nutrientes. Então, essa é a principal função do sistema cardiovascular. Algumas disfunções cardiovasculares. Nós temos disfunções congênitas. Então, são disfunções que o animal nasce com ele, né? Desde o nascimento. São adquiridas, são mais frequentes, como a miocardite, que é uma inflamação do miocárdio, dos músculos cardíacos, né? Elas podem ser primárias, direta ao sistema, uma arteriosclerose, por exemplo, que é o enrijecimento de uma artéria. Então, é considerada como uma disfunção primária. A secundária pode ser através de uma diarreia, de vômitos, de uma desidratação, que pode causar um problema no sistema cardiovascular, né? As disfunções cardiovasculares. Porque a pessoa vai ficar desidratada, sem líquido, então vai atingir também todo o sistema. Ele não vai funcionar corretamente e vai danificar o sistema. Alguns exemplos aqui. Os cavalos, eles têm, por exemplo, os estrógenos, que são parasitas, eles diminuem o fluxo sanguíneo, causando cólicas. Então, ele também atrapalha também, acontece uma disfunção cardiovascular. A endocardiose é um problema na válvula mitral, né? A mitral do lado direito, né? Que nós vimos, lado esquerdo. Animais com problema de tártaro são mais sujeitos a terem problemas cardiovasculares. Então, porque são bactérias, né? Tártaros que estão lá dentro da boca do animal, que vai entrar às vezes na corrente sanguínea e vai chegar, vai comprometer todo o sistema cardiovascular. Não necessariamente no coração, mas todo o sistema. A dirofilariose é quando o verme aloja no ventrículo direito, por exemplo, fazendo uma obstrução. Então, é um problema também, uma disfunção cardiovascular, quando um parasita ele se aloja lá. E o problema maior, que até um exemplo aqui, o problema maior, além dos vermes estar aqui um problema, mas na hora de fazer o tratamento. Porque se os vermes eles são muitos, por exemplo, se vai tomar um medicamento para matar esse verme, eles vão entupir os vasos sanguíneos e causar um outro problema. Então tem que ter um cuidado nesse tratamento aí também. Agora nós vamos falar sobre o fluxo em massa e a difusão. Como é que acontece? O fluxo em massa acontece por diferença de pressão de perfusão. Então, aqui no coração é injetado o sangue para todo o sistema, né? Essa pressão aqui chama pressão de perfusão. Então, isso a gente tem que saber. Essa pressão de perfusão, ela é maior aqui no início, depois ela vai diminuindo. Quando chega aqui nos capilares, elas ficam bem menores, né? Também nas veias e até aqui nas veias tem válvulas que ajudam o sangue a subir para o coração, para poder, porque a pressão é menor, né? Aí a Elaine falou também sobre os vasos, né? Que são as artérias são mais resistentes, que as veias são menos devido à necessidade. A elasticidade das veias, elas são importantes, mas ao mesmo tempo elas são, se tiver um corte nas veias, não, a elasticidade das artérias, elas são importantes. Se tiver um corte nas artérias, o problema fica maior, porque o corte aqui, por exemplo, como ela é elástica, ele vai, se houver um corte, vai distanciar, então a correção é mais difícil. E aqui na veia não, ela é menos elástica, então se houver um corte nela, ela vai ficar uma distância menor. Só relembrando aí sobre esses vasos, né? E a difusão acontece por diferença de concentração. Então aqui nos capilares, as trocas gasosas, trocas de nutrientes, acontece por diferença de concentração. Porque a difusão é o quê? É o soluto saindo do meio mais concentrado para o menos concentrado. Então,
Nesse caso aqui vai acontecer a difusão. A gente precisa saber que a pressão de perfusão para a circulação sistêmica é maior que a para a circulação pulmonar. Então aqui vai ter uma pressão maior quando se envia para toda a circulação sistêmica, e a pressão que se envia para as artérias pulmonares são menores, tá? Quando ocorre a diminuição da pressão de perfusão? Aqui alguns exemplos de quando ocorre. Uma desidratação faz com que a pressão de perfusão diminua, porque o líquido, né, o nosso menos água no corpo, vai ter menos sangue. A hemorragia é a mesma coisa, vai ter uma perda de sangue e vai ter também uma menor pressão de perfusão. E qual que é a resposta do organismo? Algumas respostas, né? Vamos lá. Os barroceptores enviam para o sistema nervoso simpático uma mensagem para tentar restabelecer a pressão. Então, uma das respostas é esses barroceptores que ficam nas artérias, né? Eles percebem que a pressão está menor, eles enviam uma mensagem lá para o neurônio simpático para poder aumentar essa pressão. Então, tem uma forma de corrigir. E também a liberação de renina pelos rins, né? Então, quando a renina, os rins aqui liberam a renina, ela vai cair na corrente sanguínea, vai chegar aqui no fígado, vai ativar o angiotensinogênio. Esse angiotensinogênio vai ativar a angiotensina 1, que é quando ela cai na corrente sanguínea e chega aqui nos alvéolos pulmonares, ela vai ser transformada pela enzima conversora de angiotensina para a angiotensina 2. Essa angiotensina 2, ela vai fazer uma vasoconstrição, ela vai contrair os vasos para poder aumentar a pressão arterial, e depois também ela vai ativar aqui, estimular a suprarrenal a liberar o hormônio aldosterona e o vasopressina. O que essa aldosterona e vasopressina vai fazer? Uma retenção de sódio e vai excretar mais potássio, e com isso reter mais água. Retendo mais líquido, vai aumentar o volume dos vasos sanguíneos e consequentemente aumentar a pressão. Então é um sistema muito bonito, bem completo, que o nosso organismo é uma resposta do nosso organismo para uma deficiência aí do sistema cardiovascular. Bom, gente, hoje foi só isso mesmo, bem resumido. E gostaria de desejar para vocês boas provas e nós encontraremos em breve. Obrigada.